Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais um dia, pela bênção da vida, pelo cuidado do Senhor para com cada um de nós. Louvado seja o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, aguardar que mais alguns cheguem e nós vamos para mais uma escola bíblica dominical online. Estamos aí numa contagem regressiva para no próximo mês, aqueles que puderem, termos então o nosso culto presencial, ainda que dividido aí em dois grupos, mas vamos aos poucos tentando voltar aí à normalidade. E não sei para você, para mim, aguardando aí esse dia de podermos cantarmos juntos, adorarmos ao Senhor, nessa comunhão chamada igreja. Nós estamos aí empenhados para que possamos voltar às nossas atividades, ainda que não na sua totalidade. Mas, contudo, e como diz a palavra de Deus, em tudo, damos graças ao Senhor. Que Deus seja glorificado em tudo e sempre. Nós vamos orar, dando início à nossa escola nesta manhã. E eu quero começar aqui orando, e nessa oração, irmãos, além de agradecer a Deus pela bênção da vida, pelo cuidado dEle, nós queremos também dizer aos irmãos, nós temos orado pelo irmão Aloísio, lá em Salvador, e as notícias de ontem é que ele está prestes a ter alta para a enfermaria. Então, louvamos a Deus por isso. E pedir aos irmãos que orem pela recuperação da irmã Luzia Tereza. Nós temos ligado para os idosos da nossa igreja e não estava conseguindo falar na casa dela já há alguns dias. Entrei em contato com uma das filhas e ela sofreu uma queda em casa, mas não houve fratura, nada de grave, e ela está na casa de uma das suas filhas já há alguns dias. Então, pedimos oração pela recuperação dela. Falei com a filha dela, ela está bem, e disse que nós estaríamos orando pela sua recuperação. Ok? Então nós vamos ter esse tempo de oração, e na sua casa, aí lembre-se de orarmos juntos. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor nesse instante. Deus de graça, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus meu Pai. Agora, junto com os meus irmãos, em sintonia, através da oração, nós estamos chegando diante da Tua face, crendo que o Senhor é sempre aquele que ouve as nossas orações. Então queremos, antes de mais nada, como igreja, agradecer ao Senhor por mais uma semana que se inicia, por mais um domingo. Eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor é sempre fiel à Tua palavra, está sempre cuidando de nós. Eu quero agradecer pela recuperação que o Senhor tem dado ali ao irmão Aloísio, ali em Salvador, ainda internado, mas nessa possibilidade de sair da UTI, uma grande bênção. Queremos te agradecer. Queremos agradecer pela vida da irmã Luzia Tereza, que
que apesar do tombo não houve nada de grave, não houve nenhuma fratura, e ela está sob os cuidados da filha, e eu quero te agradecer pelo cuidado do Senhor para com ela e pedir que o Senhor ajude na recuperação da tua serva. Colocar diante do Senhor os meus irmãos que estão me ouvindo agora, cada oração, cada pedido, cada pensamento deles agora, que possa chegar ao teu trono de graça. E que o Senhor olhe com o teu olhar de misericórdia e responda segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Pai, eu quero colocar diante de ti cada um dos enfermos nesse instante e te louvar porque nós estamos bem, mas não podemos esquecer de tantos que estão internados por esse Brasil e pelo mundo. Te agradecer pela recuperação de alguns lugares, algumas notícias que temos e que nós só temos a te louvar e te agradecer. Nos abençoe nesse dia, nesse tempo que vamos ter aqui, caminhando na tua palavra. Como sempre pedimos, que o teu Santo Espírito seja o nosso professor nesta manhã, que ele nos conduza segundo o teu querer e a tua vontade. Alcance os nossos corações. Tira de nós todo o empecilho, assim como nós temos tantos pensamentos e ideias e uma certa experiência de vida que às vezes, quando confrontada pela palavra, nos traz até um certo desconforto, e nós queremos ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, nós vamos continuar caminhando na nossa jornada, observando a visão dos apóstolos sobre a disciplina bíblica. Nós analisamos a visão de Jesus em Mateus 18 e também a visão dos apóstolos. Vimos o que Paulo escreveu aos Gálatas, aos Efésios, a Tito, aos Tessalonicenses. Vimos a visão de João, a de Pedro lá em Atos. E hoje nós vamos trabalhar um texto separado de 1 Coríntios 5, encerrando essa caminhada da visão dos apóstolos sobre a disciplina, olhando de forma mais detalhada 1 Coríntios 5, que faz parte da visão do apóstolo Paulo, mas que sua ação aqui foi diferente das demais. Por isso, um tempo específico hoje de manhã nesse texto. E eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Eu não vou ler o texto inteiro agora, de pronto. Nós vamos observar blocos e versículos específicos olhando para isso. Como eu tenho sempre dito em nossa escola bíblica, tratar da disciplina bíblica olhando para esse contexto de igreja segundo as Escrituras tem sido um desafio. E por que um desafio? Porque nós temos um contexto, uma cultura, nós temos um tempo de caminhada e de igreja, e que muitas vezes, quando somos confrontados com essa palavra, é difícil. Não quero dizer para você que é fácil. Tem sido difícil ao longo desses estudos, aí há mais ou menos 3 anos, mergulhado nas Escrituras, buscando o contexto bíblico para as nossas vidas e para a condução da Igreja do Senhor. Então, mais uma vez, o meu apelo, que você possa se desarmar daquilo que é o que você pensa ou o que você acha e buscarmos o que diz
a palavra de Deus. E vamos trabalhar esse bloco onde Paulo trata com essa igreja de uma forma muito específica, muito dura até, e que trazer para o nosso cotidiano nos faz tremer diante de algumas palavras colocadas aqui por ele. Então, mantenha a sua Bíblia aberta, 1 Coríntios, capítulo 5, e nós vamos trabalhar esse texto hoje de manhã. 1 Coríntios, capítulo 5, e nós vamos ler primeiramente versículos 1 a 3. 1 Coríntios 5, versículos 1 a 3. Abra aí a sua Bíblia e nós vamos começar a meditar nesse texto e eu quero contar com a sua atenção para isso. Diz assim a palavra do Senhor: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Irmãos, por que nós queremos detalhar mais esse texto? É que o parecer de Paulo aqui, ele coincide com o de Jesus em Mateus 18 e ao mesmo tempo diverge dele. Assim como Jesus, Paulo aqui incentiva a igreja a exercer uma função judicial. Ele chega até a usar o termo julgar. Você encontra isso no versículo 3, quando ele diz que já condenei. E você vai ver isso também nos versículos 12 e 13. Assim como Jesus, Paulo lida com um cenário em que alguém professa o nome de Jesus, poderia ser removido do corpo da igreja. E Jesus dá esses passos lá em Mateus 18. Mas, ao contrário de Jesus, no entanto, Paulo aqui ele não diz à igreja que advirta o homem, que o chame ao arrependimento, como ele faz lá em Mateus 18. Paulo aqui simplesmente recomenda que ele seja removido sem direito à discussão. E é interessante observar alguns comentários e Matheus Henry, no seu comentário, ele dá duas versões interessantes para esse homem. E estudando lá, e ele diz que indica, pelo teor aqui, duas coisas. Ou esse homem fazia parte da liderança daquela igreja, e fazendo parte da liderança daquela igreja, ele tinha uma certa influência, e as pessoas não o confrontavam e o tratavam de forma diferenciada, de um jeito que todo mundo agia, segundo esses versículos, como se nada tivesse acontecendo. Paulo chega a dizer, se você observar aí na sua Bíblia,
No versículo 2, Paulo diz que aquela igreja ou aquela liderança, eles estavam orgulhosos, estavam bem com aquilo. Paulo diz, vocês não deveriam estar aí tristes e cheios de tristeza e expulsar esse homem, mas não. E aí Matheus Henry diz que possivelmente esse homem tinha uma posição de liderança. E se trouxermos isso para os nossos dias hoje, quantas pessoas em liderança de algumas igrejas que vivem uma vida de pecado, e nesse caso aqui, não estou aqui dividindo o tipo de pecado, mas um pecado que traz escândalo, porque o texto começa dizendo, por toda parte se ouve. Todos estão falando da imoralidade aí no meio de vocês, mas não, aquelas pessoas são chamadas de intocáveis na igreja. E uma liderança que influenciava, tanto que as pessoas não o confrontavam. E por quê? Porque ele tinha uma certa influência no meio daquelas pessoas. Há alguns também que indicam que esse homem era um homem de posse, um homem de condição. E aí, nós, nessa caminhada, nessa trajetória de igreja, percebemos como em muitos lugares, muita gente vale pelo seu dízimo, não é verdade? E aí muitas vezes não são confrontadas pela palavra e vivem uma vida de pecado, mesmo porque eles botam muito dinheiro na igreja. Eu não sei qual é o caso aqui, porque Paulo não informa. Mas quando Paulo chega a dizer que eles não deveriam se orgulhar, é porque a coisa era escancarada. Não era um pecado encoberto. Não era algo escondido. Paulo diz que todo mundo sabia. E diz que os de fora da igreja sabiam. Por toda parte se ouvia da imoralidade. E ninguém tomava uma providência. E aí nos versículos seguintes, Paulo vai descrever com maiores detalhes como deve ser essa disciplina. Paulo diz imediatamente no versículo 3 que esse homem deve ser removido, deve ser tirado do meio da igreja. E aí ele começa a explicar nos versículos 4 e 5 como deve ser essa disciplina. E é aquilo que vai conflitar com aquilo que Jesus falou. Não que Paulo esteja conflitando com Jesus, mas é que há situações dentro da igreja que o tratamento precisa ser sumário. E a gente vai mais para frente explicar o que é que Paulo está dizendo aqui. Por que ele deve ser automaticamente desligado? Veja o que diz os versículos 4 e 5. Quando vocês estiverem reunidos, em nome de nosso Senhor Jesus, e aqui tem um detalhe, não é uma reunião qualquer. E aí, irmão, eu vou continuar batendo na tecla em nossa igreja, continuar falando com vocês, e aí hoje, no que diz respeito a Vila São Jorge, Jardim Fortaleza, Cidade Tiradentes, quando nós nos reunimos como igreja, quando essa comunidade se reúne, não é uma reuniãozinha qualquer. Não é um momento para as piadas, para brincadeira. Não, a reunião dos santos, Paulo está dizendo, vocês vão se reunir em nome do nosso Senhor Jesus. Uma comunidade se reúne, não é para brincar, é para proclamar o nome do seu Rei, Jesus Cristo. A gente não brinca de igreja. Nós somos igreja.
e nos reunimos, e Paulo diz isso aqui, quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, isso aqui é muito sério. Paulo está dizendo, eu estarei com vocês em sintonia, eu estarei em oração, não posso estar aí presente com vocês, mas em sintonia, em oração, em espírito, estando junto com vocês para uma decisão difícil, para algo muito sério. E ele diz, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. O poder. Uma igreja reunida, uma igreja em sintonia, uma igreja diante desse Jesus Todo-Poderoso. É uma igreja, é um grupo, é uma comunidade que nenhum poder do inferno consegue vencê-los. Paulo está explicando como deve ser esse ato de disciplina. Então não é um ato de discussão. Não é um ato de pontos de vista diferente. Não é um momento do que eu penso, do que eu acho. Paulo diz que é um momento onde o Senhor Jesus se faz presente para tratar o seu povo, a sua igreja, comprada pelo sangue do Senhor Jesus. Olhe o contexto que Paulo coloca essa reunião, irmãos. Onde os crentes se reúnem. E se você voltar aí, se você voltar no versículo 2, ele vai dizer, vocês deviam estar cheios de tristeza. Irmãos, quando uma igreja, quando uma comunidade se reúne para tratar o pecado de alguém que não quis se arrepender, que confrontado pela palavra, não quis tratar o seu pecado, que o seu orgulho não permitiu que essa pessoa se submetesse à Escritura, à autoridade eclesiástica. Essa igreja se reúne com tristeza, não é com alegria, não é com orgulho, como Paulo está dizendo aqui, é com tristeza. E ao se reunir, Paulo diz, vocês reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, e Paulo tem uma palavra dura no versículo 5. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Se você fazer aqui um comparativo, entregar o homem a Satanás, na visão de Jesus, lá em Mateus 18, é a conotação do que Jesus diz de tratá-lo como gentil ou publicano. Ou seja, alguém que não pertence mais à comunidade da aliança. Alguém que não pertence mais àquele grupo. Não é mais tratado como irmão. É tratado como alguém que precisa de arrependimento. Agora, no entanto, eu identifiquei um comentário interessante, mais uma vez recorrendo a Mateus Henry. Ele disse assim, falando o que alguns pensam. Alguns pensam que isto deve ser entendido como mera excomunhão comum. E que entregá-lo a Satanás para a destruição da carne
significa somente renegá-lo e lançá-lo fora da igreja, para que por meio disso ele pudesse vir a arrepender-se e sua carne pudesse ser mortificada. Mas preste atenção na continuidade do que esse autor diz, e que eu achei interessante. Cristo e Satanás dividem o mundo. E aqueles que vivem no pecado, quando professam a relação com Cristo, pertencem a um outro mestre. E pela excomunhão devem ser entregues a Ele. E isto em nome de Cristo. Irmãos, o que ele quer dizer com isso? Nós temos, no mundo que vivemos hoje, eu quero detalhar para você, só há dois poderes imperando aqui nesse mundo. O poder de Deus, e esse poder é superior a tudo e a todos, mas há o poder de Satanás dominando esse mundo. Logicamente, até onde Deus permite, mas há dois reinos. Há dois reinos. Há o reino de Cristo, onde Ele reina. Nesse reino é onde nós estamos. E há o reino de Satanás. Há um mundo escravizado a ele. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. E aí o que Mateus Henrique está dizendo? Se aquela pessoa que se diz crente, professa uma relação com Cristo e vive no pecado, né, como diz a palavra de Deus, vive pecando. E aí tem uma ideia interessante em que nós, para vivermos sem pecar, precisaremos estar fora desse mundo. Paulo vai falar sobre isso aqui. Mas o prazer no pecado é diferente da tentação ao pecado. Agora imagina um homem no meio de uma igreja, traz isso para o nosso contexto. O cara que se diz crente, se diz salvo. E até alguns dizem que pode até fazer parte aqui da liderança daquela igreja. E essa pessoa está mantendo relações sexuais com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. E fazendo isso com naturalidade, como se fosse normal. Essa pessoa, quem é? Se você for prestar atenção, quem é que dirige a vida dessa pessoa? É Jesus Cristo? Por isso Mateus Henrique diz que essa pessoa, ela pertence a um outro mestre. E quando Paulo diz, seja entregue a Satanás, ela é entregue a seu mestre, àquele que está controlando a sua vida. Muitas vezes, nós encontramos pessoas que só se arrependem do seu pecado quando a carne passa a sofrer as dores desse mundo. E você vai encontrar pessoas que preferiram uma vida de pecado preferiram viver alimentando a sua carne, preferiram se jogar na sarjeta desse mundo do que se arrepender.
E aí eu quero ser mais incisivo, e aí eu quero abrir um parênteses e dizer que se você está nos ouvindo e não faz parte da nossa igreja, não se sinta ofendido. Isso é um estudo para a nossa igreja e estamos fazendo por esse veículo, por não podermos reunir, mas faz parte da nossa igreja. Então não sinta-se ofendido. Mas você vai encontrar pessoas que elas estão buscando uma igreja que admitam o seu pecado. Então elas trocam de igreja ao serem confrontados pela Escritura. Ou confrontadas. Então essas pessoas, ao serem confrontadas pela Escritura, elas vão buscar ao seu redor uma igreja que seja conivente com o seu pecado. Mas pastor, mas não é isso que Paulo está dizendo aqui? Aquela igreja estava sendo conivente com o pecado daquele homem, ninguém tratava. E aí Paulo escreve esse texto dizendo para eles o que é que eles têm que fazer. E aí Paulo diz que eles têm que se reunir. Primeiro Paulo dá uma bronca, dizendo: vocês estão orgulhosos disso? Todo mundo falando da igreja? E aí diz: vocês se reúnam e entreguem esse homem a Satanás. Ou seja, não é aquela ideia a gente vai entregar para que o diabo tome posse dele, para que... Não, aqui Paulo está dizendo que esse homem vai simplesmente demonstrar a todos que ele pertence a um outro mestre e não a Cristo. E pode ser que ao ser mortificado na carne, venha então a se arrepender. Então pode ser que no dia do Senhor ele seja salvo, pode ser. Não quer dizer que Paulo aqui está dizendo que esse homem é um salvo e que então no dia do Senhor o Espírito vai ser, ele está dizendo assim, entregue para o corpo ser destruído e o seu Espírito seja salvo no dia do Senhor. Pode ser que na destruição do corpo, pode ser que no sofrimento nesse mundo pecaminoso, esse homem venha se arrepender, lembrar dos ensinamentos e voltar-se para Cristo. Pode ser. Mas nesse momento, ele não pode ficar no reino de Cristo, sendo que Cristo não é o seu mestre. Espero que você esteja me entendendo. Está no meio da igreja, mas não está servindo a Jesus. Está no meio da igreja, mas a sua carne quem domina. Está no meio da igreja, mas o que impera é a sua vontade e não a vontade de Jesus. Por isso Paulo é categórico. Agora, Paulo vai mostrar algo que talvez seja a maior dificuldade da igreja enxergar em nossos dias. Continuando no texto, Paulo vai tocar num ponto que nós muitas vezes não queremos ver. Que nossa igreja em Vila São Jorge, e talvez olhando no contexto de Jardim Fortaleza, de Cidade de Tiradentes, no nosso contexto, Paulo vai apontar algo que muitas vezes nós não queremos observar. De que se não afastar aquele homem, toda a igreja seria colocada em risco. E eu tenho batido na tecla aqui em nossa igreja que às vezes nós queremos amar mais do que Jesus. Por que Paulo é enfático aqui? Veja os versículos 6 a 11. Veja na sua Bíblia, 6 a 11. Paulo diz: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são.
Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, ou seja, não são os ímpios, não são os que estão fora da igreja, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não deve associar-se com qualquer que. Olha só. Dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Que coisa! Olha o que é que Paulo aproveita para ensinar a essa igreja. Paulo aqui sinaliza para o perigo do contágio desse exemplo. Note que, concernente à sua pureza e preservação, as igrejas cristãs, elas devem se engajar para remover os pecados grosseiros e escandalosos do meio dela. E aí, quando eu falei para vocês que essa aqui talvez é a nossa maior dificuldade. Porque lidarmos dessa forma é como se fôssemos taxados de falta de amor. Como pode agir assim? Não é isso. Paulo está dizendo, explicando aqui, que quando ele dá essa lista dessas pessoas, ele está dizendo, ele não está falando de incrédulo, de ímpio, irmãos. Olha, ele está dizendo no versículo 6, o orgulho de vocês não é bom. Vocês estão se orgulhando de quê? E às vezes encontramos a igreja querendo, nós somos uma boa igreja, nós temos um bom culto, olha o nosso grupo de louvor, olha o nosso instrumental, olha a nossa liderança, olha, mas está tudo podre. Paulo está dizendo, isso não é bom. Você não sabe que um pouco de fermento vai fazer a massa toda ficar fermentada? E olha o que ele diz, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova. E eu já preguei nesse texto aqui em nossa igreja. Vocês são massa nova. E quando aconteceu essa renovação? No sacrifício de Cristo. Ele diz, por isso, a celebração de vocês. Olha o que ele diz. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade. Ele está dizendo assim, você tem que tirar isso do meio de vocês. A celebração de vocês, o culto de vocês, a reunião de vocês, o encontro de vocês não pode ser regado com maldade, perversidade, não. Ele diz, vocês precisam ter esse culto com sinceridade, verdade, é o fermento que ele propõe. Irmãos, e como isso é difícil. Às vezes, eu já falei isso para vocês, eu começo a olhar algumas coisas lá no Face e eu fico admirado com alguns crentes, sinceramente. Nós não deveríamos nos surpreendermos. Estamos chegando no fim dos tempos.
Cristo está às portas. Mas tem irmãos que pegam alguns textos e compartilham, porque, desculpa aqui, mas eles não têm nem condições de produzir, nem são textos próprios. Eles compartilham, e pior, nem colocam a fonte. Não sei se vocês percebem, mas quando eu compartilho alguns textos, seja no Facebook, seja no meu status, observe que eu coloco, entre aspas, e lá embaixo eu coloco de quem foi. Mas tem pessoas que nem se preocupam com isso. Eles vão lá e só compartilham. E sabe aqueles textos melancólicos? Aqueles textos que nem parece que é alguém renovado pelo Espírito Santo que está colocando ali, ou que está compartilhando. Sabe aqueles textos que nem parece que é de crente? E que eu leio e fico com vergonha alheia? Ah, olha só, como pode, pessoas que falam mal dos irmãos que agem assim e tal. Aí os outros vêm embaixo lá, é verdade, meu irmão, mas fica firme, olha, irmão, conta comigo e tal. Acorda, meu querido, acorda, isso é fermento velho. Vai levedar toda a massa. Não são pensamentos nossos. Paulo está nos dizendo que essa maldade, essa perversidade, esse compartilhar de coisas que não edifica, Paulo diz que isso não faz parte do povo que tem um rei chamado Jesus. Ele diz que precisamos ter ali textos sinceros, de verdade, que incentiva, que anima, que empurra para cima, texto de crente. Verdade. E qual é a nossa verdade? A sua verdade, a minha verdade é a Escritura, é a verdade de Deus. E aí vem aqui, eu não sei o que você faz com esse texto, fique à vontade para depois, durante a semana, aí, degustar e tentar digerir. Mas esse papo furado de que aquele que está mergulhado no pecado, de que nós temos que estar aí paparicando, o texto não diz isso. Paulo disse, já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Não devem associar-se com pessoas imorais. Ele diz, com isso, não me refiro aos imorais deste mundo. Não está falando do incrédulo, não está falando do ímpio, não está falando daquele seu colega de trabalho. Ah, pastor, então eu tenho que me afastar de todo mundo. Como é que eu vou testemunhar? Como é que eu vou evangelizar? Se eu tenho que ficar longe de todos? Não é isso que Paulo está dizendo. Não é do incrédulo, não é do ímpio. Ele diz aqui, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Paulo diz, se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Irmãos, o mundo está aí cheio disso. Nós precisaríamos sair desse mundo para não conviver com o pecado desse mundo. Mas ele diz, olha, se fosse nossos dias, talvez Paulo falou assim, olha, você quer que eu desenhe? Ele diz, mas agora estou lhes escrevendo que não deve associar-se com qualquer que dizendo-se irmão seja imoral. Dizendo-se irmão. O que quer dizer isso, irmão? Dizendo-se irmão, pelo amor de Deus. É aquele que está no meio da igreja, junto com os crentes, com cargo de liderança, tocando e cantando, fazendo tudo na igreja, e parece crente, mas não é. Dizendo-se irmão, ele disse que é irmão, mas não é. Por quê? Porque ele é imoral. Como eu queria que essa aula fosse aqui na nossa igreja, juntos, conversando com vocês. Acho que ia dar uns 3 domingos.
Paulo aqui está mostrando para essa igreja como é que lida com aqueles que se dizem crentes, mas não querem viver na palavra. Dizendo-se irmãos, mas seja imoral. E aí ele não só... Porque a situação daquele homem era imoralidade. Mas Paulo aproveita aqui a oportunidade e ele abre um leque. Ele poderia falar só de imoralidade, que era a situação daquele homem. Mas ele não fala só de moralidade. Nós poderíamos citar muitos exemplos em nossa aula presencial. Quem sabe voltemos a esse texto para clarear mais, se você não estiver entendendo. Aquele que se diz crente é imoral, não só imoral, avarento, idólatra. Mas pastor, como é que pode uma pessoa que se diz crente ser idólatra? Ele está lá com imagem de escultura? Não, ele é idólatra porque dentro do coração dele só reina uma pessoa, ele próprio. Ele é idólatra porque ele ama mais o seu carrinho do que a sua família. Ele é idólatra porque o seu emprego está acima de todas as coisas, a idolatria. Ele idolatra, ele sonha com aquilo, ele vive pensando naquilo, ele dorme e acorda pensando naquilo. Ele é idólatra porque a sua casa ocupa uma posição tão especial na vida dele que não pode ter um detalhe a mais, a menos porque ele tem que cuidar da idolatria. Não é que não tem que cuidar das coisas, irmão, você me entende? Idólatra. Caluniador. Será que tem isso na igreja? Será? Caluniador. Pessoas que estão inventando história dos outros, caluniando, mentindo. Alcoólatra. Agora para comigo e pensa. Como é que Paulo coloca um alcoólatra dentro da igreja, no meio da igreja? E Paulo não está aqui ensinando contra isso. Ele está dizendo que isso não deve haver dentro da igreja e como é que você lida com essas pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Como é que você trata? Alcoólatra ou ladrão. Irmãos, aqui a gente poderia abrir um leque disso. Abrir. Tem crente que fica discutindo, né? Pode tomar vinho, não pode tomar vinho. Pode tomar cerveja sem álcool, não pode tomar cerveja sem álcool. Irmão, isso não é discussão para você, não. Para com isso. Por que não é discussão para você? Porque se o cara é alcoólatra, se a mulher é bebum, volta no texto. Olha o que ele está dizendo. Vocês não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja alcoólatra, dizendo-se irmão, seja ladrão, dizendo-se irmão, seja avarento, dizendo-se irmão, seja caluniador. Então é dizendo-se irmão. Então se está só dizendo não é, não se preocupe com isso. É isso que Paulo está dizendo. Pastor, o senhor está julgando. Não estou julgando, estou lendo o texto. Eu estou lendo aqui. E você deve estar lendo aí na sua Bíblia. E aí Paulo dá uma cajadada. Paulo aí, ele simplesmente, aqui encontramos talvez o golpe de misericórdia. Ele disse, com tais pessoas, vocês nem devem comer. Você sabe que para um judeu, comer junto com outra pessoa
é o máximo de intimidade que se pode ter. Talvez esse texto vai servir para acabar com algumas amizades que nós temos com aqueles que se dizem irmãos. Mas eu quero insistir com você que depende muito em qual reino você está. Paulo diz que não tem comunhão. Comer aqui é manter comunhão. É andar junto. É estar um na casa do outro. Se diz irmão e está envolvido em tudo isso ou em qualquer coisa dessa, você tem que confrontá-lo com a palavra para perceber se é irmão mesmo ou se só se diz irmão. Paulo aqui ele está nos exortando à pureza. Paulo aqui está nos exortando, como ele disse, a lançar fora o velho fermento. E aqui eu quero dividir 2 pontos aqui interessantes. Primeiro, que Paulo aqui está exortando a igreja em geral. E assim purificando-a do fermento velho, para que eles fossem uma nova massa. Refere-se a esse fermento velho como? Versículo 13 lá, ele vai dizer, a gente vai chegar lá, mas ele vai dizer, tirar dentre eles esse iníquo. Note que as igrejas cristãs devem ser puras e santas. A igreja de Cristo não pode tolerar membros escandalosos, corruptos no seio dela. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Nunca se estourou tanto escândalo quanto em nossos dias. Por que será? Eu digo sem sombra de dúvida. Jesus está preparando a sua igreja para levar embora. Eu não tenho nenhuma dúvida de falar isso. Jesus está limpando, porque ele vem buscar o trigo e o joio ficará para ser queimado. Essa é a hora de você e eu decidirmos se somos realmente salvos de verdade. É triste quando vemos pessoas que até que se dizem amigos, mas que não estão caminhando na mesma palavra que você. E que você e eu precisamos tomar uma decisão. E essa decisão não é fácil. Mas depende de em qual reino você está. Porque se você não estiver no reino de Cristo, a decisão é muito simples, você vai continuar do mesmo jeito, nada mudou. Você poderia até ir na sua mente, na sua cabeça, ou até com suas palavras dizer, pastor, mas não é bem assim não. Tudo bem, sem problema. Se tem uma coisa que eu tenho no meu coração é paz, quando eu começo a ler as Escrituras. Simples. Mas Paulo está falando de uma igreja cristã pura, santa e que não vai tolerar a corrupção e os escândalos no meio dela. Não importa a que preço, não vai tolerar. Segundo lugar, Paulo também aqui está exortando a cada membro particular dessa comunidade. E assim ele sugere que eles devem purificar-se a si mesmo de toda impureza do coração e da vida. Para você lidar com isso não é fácil.
que você precisa estar se purificando o tempo inteiro, olhando para você o tempo todo, confrontando o seu coração o tempo todo, cuidando da sua mente o tempo todo. Não é tarefa fácil, mas você não poderá confrontar ninguém se você não confrontar o seu coração primeiro. Então, como membro dessa comunidade, eu preciso me purificar todo dia. A impureza do meu coração, da minha vida, e especialmente desse tipo de maldade. Eu preciso olhar para o meu coração. Nesse bloco ainda, os judeus, após matarem o cordeiro pascal, eles passavam a festa, ou seja, 7 dias, com pão sem fermento. Agora nós não devemos pensar em 7 dias, e sim uma vida inteira. O que significa isso? Significa morrer com o nosso Salvador para o pecado. Morrer com o nosso Salvador, Cordeiro Pascal, para esse mundo. Morrer. E mais uma vez eu insisto, isto não é fácil. Morrer para o pecado. Eu, quando estava terminando essa lição, eu sabia que eu não ia conseguir dar toda hoje. Porque ao chegarmos aos versículos 12 e 13, Paulo vai trazer uma conclusão com alguns objetivos aqui muito interessantes. Objetivos muito claros. E eu não queria passar hoje de manhã por esses objetivos correndo. Eu quero gastar um tempo nele. Então, eu até, na minha lição, separei a direção que iríamos tomar na próxima semana, compreendendo o Evangelho, o que é ser cristão, o que é uma igreja local, o que significa ser membro de uma igreja, destrinchar tudo isso de novo, mas eu não posso chegar até lá sem olhar esses objetivos do capítulo 5 de Coríntios. Você entende como que Paulo trata de forma diferente essa disciplina? Então Paulo aqui não trata da mesma forma que ele tratou com os Gálatas, com os Efésios, quando ele escreve a Tito, com os Tessalonicenses. Paulo tratou de um jeito. E aqui agora, com essa igreja, ele trata de outra forma. E por que Paulo trata de outra forma? A gente vai ainda destrinchar isso no próximo domingo, porque não dá para continuar, porque os versículos 12 e 13, ele vai falar sobre esse julgamento, sobre o poder da igreja, que não é dela em si, mas um poder que vem de como ele começa o texto. Vem de Jesus Cristo, o dono da igreja, o mestre, o Senhor da igreja. E aí vai encontrar um conflito de poder aqui, sobre o poder de Deus sobre a igreja e o poder de Satanás sobre esse homem. E eu não posso correr com isso aqui, até porque a gente não precisa correr. Mas eu quero deixar como lição de casa para você nessa semana. Volte outra vez nesse texto. Leia de novo. Porque não sei se você percebe, mas a gente está afunilando, está ficando apertado, está ficando espremido o negócio. Mas é isso que a Bíblia faz com a gente, irmãos. É isso que a Bíblia faz. Ela nos espreme, nos aperta. O que o Senhor quer de nós ou da sua igreja é o sumo, é o caldo. E Paulo é muito enfático. E eu gostaria que essa semana você começasse a rever suas amizades com aqueles que, como disse Paulo, não sou eu. Ele está dizendo aqui, se diz irmão.
Ele diz, não deve associar-se com qualquer um que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Não deve associar. Mas pastor, ele faz isso, mas ele diz que é crente. Não tem problema. Deixa ele dizer. Mas Paulo diz que eu não tenho que comer com ele. Então, observa isso. Observa. Observa o que é que você está compartilhando no Face. Observa suas redes sociais. Observa se aquele que se diz irmão está contaminando você com esse fermento velho. Você precisa rever o seu relacionamento com o Cordeiro de Deus, que João disse que tira o pecado do mundo. Mas não dá para a gente continuar hoje. Já foi aí nossa 1 hora, que é o tempo que a gente usa. Eu não sei você, mas parece que passa rápido. Mas não sei você aí sentado aí, simplesmente me ouvindo falar sem poder participar, se é tão rápido assim. Mas a gente vai concluir esse texto na próxima semana, versículos 12 e 13. E, se possível, eu quero entrar com vocês sobre o que é que nós precisamos para aplicarmos essa disciplina na igreja. Agora vamos partir para pontos mais práticos. E fica difícil, é complicado. E eu quero já adiantar para você que quando você começa a falar dessa forma ou agir dessa forma, não se preocupe, você vai ganhar alguns títulos sem nem precisar pagar por eles. Você não tem amor, você é mais crente do que todo mundo, você é santarrão, você é metido a espiritual. Tranquilo, fique em paz. Pague o preço. Jesus pagou um preço muito maior, você sabe disso. Então defina em qual reino você está. O reino de Cristo, o reino de Deus ou o reino desse mundo? No reino de Deus, nosso mestre é Jesus. E o que nos dirige é a sua palavra. No reino do mundo, o mestre é Satanás. E o que dirige é a vontade da carne. É opcional. Mas não dá para ter os dois. Não dá para tentar viver no reino de Deus arrastando a vontade da carne. Não dá para os dois. E precisamos lidar com isso. Com quem vamos conviver? Ok? Difícil, né? Eu comentei com a Ana essa semana, preparando essa matéria, dizendo que nossa aula não seria fácil. Mas está aqui na Bíblia e não é por acaso. E nós precisamos lidar com isso. E a vida é feita de decisões. Você já me ouviu falar isso 200 vezes. A vida é feita de decisões. Decide hoje a quem você quer servir. Não é assim que a Bíblia diz? Decide. Não dá para servir os dois. Não dá para ter dois senhores. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Não é fácil, mas vamos em frente. Firma o corpo. Bambeia não. Vamos lá. Nós vamos orar, irmãos, encerrando o nosso tempo. Continuamos aí, versículos 12 e 13, na próxima semana. E como sempre fazemos, nós vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana. Nós vamos lembrar, eu até compartilhei o vídeo aí do nosso missionário Osmundo, aí o Aninho aí da Radassa, sua filha, e a história deles é interessante, nós acompanhamos, né? Eles perderam um bebê, nasceu quando foi para o parto, o bebê estava morto, e
Foi um momento difícil para eles, nós acompanhamos. Mas a Mari, depois engravidou e está aí o milagre. A Daça fez 1 aninho e louvado seja Deus pela vida dessa criança. Ali o casal de missionários, Osmundo e Mari, que estão aí esperando passar essa pandemia para rumarem aí para Timor-Leste. Ok? Também agradecer a Deus pela vida da irmã Sueli, que completou o aniversário no dia 10. No dia 9 foi a filha do Osmundo, a Radassa, e no dia 10 a irmã Sueli completou o aniversário. Se você tem mais algum nome, eu ainda estou sem as informações aqui, não aparece para mim aí os seus comentários, nós não conseguimos resolver isso ainda. E logo também não vai precisar, talvez, porque a gente retoma as atividades aí, não sei se é o meu celular. Olha, esse celular está sendo guerreiro, muito guerreiro, já está dando alguns cliques aí, ora para que ele ainda suporte, ainda aguente. Talvez a gente precise de um melhor para continuar aí com as lives e tudo mais. Então eu não sei se tem mais alguém aniversariando, se tem aí que você coloque em oração nesse momento, porque eu não consigo ver os comentários. Tá bom? Curve sua cabeça, feche seus olhos, aí onde você está na sua casa, nós vamos orar nesse momento. Deus de graça, Deus de poder, Deus de misericórdia, eu te louvo pela tua palavra, porque o Senhor a deixou para que pudesse nos dirigir. É ela quem dá o norte para as nossas vidas. Então eu quero te louvar e te agradecer por ela. Nós estamos encerrando esse tempo aqui, louvando ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero te louvar pela vida do Osmundo, da Mari, pelo aniversário, ó Deus, da sua pequena. É um milagre do Senhor e eu quero glorificar o teu nome juntamente com eles. Também te louvar por mais um aniversário da irmã Sueli, que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a tua serva, sobre a família dela, sobre as suas filhas, netos. Deus, colocamos mais uma vez a tua serva no teu altar. E se tiver outros completando aniversário, que completaram nessa semana, meu Pai, e que eu não sei aqui, mas cada um sabe, eu também os abençoo nesta manhã em nome de Jesus. Meu Pai, eu quero agradecer por esse tempo, agradecer pela tua igreja, agradecer por esse dia e por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda há de fazer. Te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estejam orando também a Thalita, filha do pastor Carlos Moraes, parece que, não sei se suspeita ou já diagnosticada com Covid, lá em Batatais. Estejam orando por ela, tá bom? Eu quero agradecer aos irmãos, algumas mensagens que chegaram do dia do pastor. Muito obrigado. Pastor é aquele que tem rebanho, então eu louvo ao Senhor pela sua vida, que é o rebanho que Deus me deu a graça de poder apacentar. Alguns na semana colocaram lá parabéns dia do pastor e tal. Depois veio uma explicação lá, eu não quis entrar muito em detalhes. Aquela data foi quando o segundo domingo de junho caiu naquela data. Então pegaram e nos anos seguintes continuaram colocando aqueles banners de dia do pastor. Mas o dia do pastor é sempre, pelo menos se comemora no segundo domingo de junho, ok? Então não importa o dia que cai. Mas eu fui felizardo que eu recebi um monte de feliz dia do pastor naquele dia, na semana, e estou recebendo um monte também hoje. Então não tem nada de ruim não. Se eu recebi suas orações especiais naquele dia e também hoje, eu só tenho a agradecer. Irmãos, muito obrigado pelo carinho de vocês como igreja e pelas palavras que têm
mandado para mim de ânimo, não só nesse dia, dia do pastor, mas também durante a semana, e palavras que têm confortado aí o meu coração. Tá bom? Estamos aqui firmes, trabalhando, nos adaptando a isso, e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Ok? Estamos encerrando, lembrando, 18h30 o nosso culto será juntamente com a Igreja Batista Bíblica no Jardim Adriana. Pastor Adilson Oliveira será o pregador, e no próximo domingo será o culto da nossa igreja aqui, Vila São Jorge, e temos novidades, haverá algumas surpresas, tá? Fica aí animado para o próximo domingo, que será o culto da nossa igreja, e a gente está sempre inventando alguma coisa, então teremos surpresas no próximo domingo, nosso culto 18h30. E vocês devem ter recebido um comunicado escrito, né, com respeito à nossa reunião de liderança espiritual, e lembrando que a única mudança lá é que nós iríamos começar presencial no primeiro domingo de julho, e não será no primeiro domingo, será no segundo, porque no primeiro domingo encerra-se esse ciclo de igrejas que estamos trabalhando. Não queríamos quebrar isso, porque esses irmãos têm sido bênção em nossa vida e em nossa igreja também, com cada culto aí maravilhoso, mensagens fantásticas. Então, no primeiro domingo de julho, o culto ainda será 18h30, com alguma igreja, e no segundo domingo de julho, então esse culto volta para 18 horas, então será presencial, não teremos EBD, de manhã, acima de 60 anos, será o culto, e à noite, até 59 anos, o mesmo culto. Você que recebeu aí, deve ter lido lá, opcional, não tem ninguém colocando um revólver na sua cabeça para que você venha à igreja. Fique em paz, nós vamos continuar administrando tudo isso até que possamos ter nossos cultos normais. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Manda o WhatsApp para mim. Alguns irmãos mandaram, tiraram suas dúvidas. Não faz isso via grupo, fica muita gente dando palpite, ok? Fala comigo ou com alguns dos diáconos da nossa igreja. Pode mandar um WhatsApp ou para mim, ou para o Pedro, ou para o João. No caso do Jardim Fortaleza, pode mandar o WhatsApp para o irmão Marcelo, ou para o nosso irmão Jailson. No caso de Cidade Tiradentes, manda um WhatsApp ou para mim, ou para o irmão Jeremias, ou para o irmão Vanderlei, que estavam em nossa reunião. Ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Deus abençoe o seu dia. Um bom domingo, em nome de Jesus.